E vem conferir tudo que foi anunciado na D23. E aconteceu nesse último fim de semana a D23, que para quem não sabe ou não conhece, é o grande evento anual da Disney, onde eles anunciam seus novos projetos, seus novos trailers, projetos futuros. A partir daí, eu achei que seria muito interessante fazer um vídeo falando sobre tudo o que aconteceu no evento, afinal saiu muita coisa. Mas uma coisa é importante falar, eu vou falar tudo que foi anunciado pela Disney e pela Pixar, e apenas isso. E por que eu falo isso? Porque, obviamente, a Disney é muito mais do que a sua parte animada. Afinal, a Fox está atrás da asa da Disney, então a partir daí teve anúncio sobre o novo filme do Avatar, teve a parte do Lucasfilm, então falaram muito sobre Star Wars, também tem a parte da Marvel, mas tudo isso eu acreditei que não valeria a pena entrar nesse vídeo, e o vídeo ficaria muito grande se eu falasse sobre tudo. Tem até anúncio do parque, sobre novas atrações que vão acontecer. Então a partir daí eu pensei, o que realmente vale a pena falar? O que realmente vai dar um destaque maior? Então daí eu vou falar tudo o que aconteceu no evento envolvendo a Disney e a Pixar. Marvel, Lucasfilm, Avatar e o parque não vai entrar aqui. Deixando isso claro, eu vou agora focar na Pixar. Até porque a partir daí eu consigo fazer um comentário. Então eu vou falar o que foi anunciado e eu vou comentar um pouco em cima o que eu acho, o que eu espero do que foi anunciado ali. Começando com a Pixar e depois eu falo da Disney. E o primeiro anúncio da Pixar foi a série original, que vai chegar no Disney Plus no dia 6 de dezembro, chamado Ganhar ou Perder, que é a história de um grupo de amigos do ensino fundamental que vai jogar uma competição importante, uma partida importante de softball, é ele se preparando para chegar nesse grande jogo. Eu gostei muito da ideia, porque além de ser uma produção original da Pixar que vai pro Disney Plus, que já cria uma grande expectativa por a Pixar ser muito boa na parte da animação, outra coisa que chamou a atenção é que esse é um dos primeiros projetos da Pixar que é focado completamente mais na parte humana e menos mística ou fantástica. Até filmes que tem menos esse conceito, como Soul, eles ainda brincam muito com a parte da alma. Aqui não, aqui você vê que vai ser uma aventura divertida de um grupo chegando no seu campeonato. Isso pode funcionar muito bem, porque você imagina um grupo de jovens com aquela pressão de chegar numa competição tão importante, mas aquela linguagem da Pixar. Eu acho que pode ser uma grande série que vai chegar no dia 6 de dezembro, e como eu falei, no Disney Plus e animado. E o segundo filme anunciado, e que não tem muito o que comentar, porque saiu muito pouca coisa sobre ele, é o filme Hoppers, filme original da Pixar, que vai chegar em algum momento de 2026 nos cinemas. Bom, Hoppers vai contar a história de um grupo de pesquisadoras, cientistas, que conseguem trocar de corpo com animais. A partir daí, eles conseguem saber o que os animais pensam. Até que um dia, uma cientista consegue trocar de corpo com um castor, que é um animal que ela é muito fascinado. E a partir daí, a história vai se desenrolando. Como eu falei, só tem a sinopse e uma imagem oficial. O filme só chega em 2026. Não tem muito o que comentar, mas a ideia é muito boa, considerando que a partir daí, a Pixar provavelmente vai entrar mais nesse lado de discutir a importância dos animais na nossa vida, falar um pouco até de criaturas que estão entrando em extinção. Eu acho que tem um potencial gigantesco de pegar animais e passar uma mensagem importante com a linguagem da Pixar. E o próximo projeto é Hélio, que foi anunciado para 13 de junho de 2025. Bom, Hélio, na verdade, é um projeto antigo da Pixar que, na verdade, me dá um pouco de medo. Para quem não sabe, Hélio conta a história de um menino que é tirado da Terra e levado para um outro planeta e ele acaba vivendo lá. Bom, essa história, até a ideia parece interessante, mas esse é um filme que me dá muito medo, porque para quem não sabe, esse filme ia sair em 2024. Ele estava programado para sair em 2024, mas o filme não estava agradando de forma nenhuma, o roteiro e a forma como ele estava sendo produzido. A partir daí, eles pararam a produção e resolveram levar para outro rumo, mudando até a diretora. Agora quem participa da direção ativamente é a diretora de Red, Crescer é uma Fera, que é um filme muito bom da Pixar, um filmaço. Mas quando você pensa, é um filme que ele estava em produção, começou a ser feito, não agradou os executivos, não agradou nas primeiras exibições, e a partir daí eles resolveram mudar a rota no meio do caminho. Esse filme, ele mostra um potencial, porque ele é da Pixar, eu quero muito assistir, mas quando você pensa, ele me dá medo porque no meio do caminho mudaram o diretor e mudaram o rumo, porque a história não estava agradando. Então o filme pode ser bom, obviamente, mas quando você pensa na produção por trás, acaba dando medo. Tanto que a declaração da diretora foi: agora estamos indo pro rumo certo. E você não espera que você ouvir isso, indo pro rumo certo, imagina o quanto o filme desagradou na primeira exibição. Então é um filme que chega no ano que vem, é um dos próximos filmes da Pixar pro ano que vem, mas quando você pensa, ele acaba gerando medo pela produção confusa que ele teve. E agora começando com os anúncios que chamaram muita atenção. O primeiro seria o anúncio do filme Toy Story 5 para junho e setembro de 2026. Já tinham anunciado que iria ter mais filme da franquia Toy Story, mas aqui revelaram algumas coisas mais interessantes e que vale uma discussão
discussão. A primeira seria que realmente o filme vai chegar em junho e setembro de 2026. E a segunda coisa seria sobre o que vai ser o filme. Porque o que vai ser agora? Eles vão ter que salvar qual brinquedo? Mas não, na verdade vai ser uma briga contra a internet. Vai ser os brinquedos tendo que chamar a atenção da criança, que provavelmente vai ser a Bonnie, tendo que tirar ela de frente da sua tecnologia. Afinal, a tecnologia hoje em dia trocou muito os brinquedos. E isso é muito interessante. A forma como eles podem trabalhar isso e a forma de como as brincadeiras mudaram ao longo do ano pode ser muito interessante, até falando sobre um conceito que hoje em dia é muito comum. Crianças preferem a tecnologia. Pais colocam a tecnologia muito cedo na mão das crianças. A partir daí, essa ideia pode ser muito boa. Outra coisa que chamou a atenção seria o Woody estar no pôster, o Woody e o Garfinho. Então, a partir daí, gera aquela dúvida de como essa história vai funcionar. Afinal, no filme 4, o Woody acaba não estando com os brinquedos. Como o Woody vai participar dessa história? Ele vai voltar por algum motivo? Vão chamar ou vão excluir o filme 4 e vão continuar a partir do 3? Não tem como saber, mas é uma ideia muito interessante para saber como que essa sinopse vai ser usada e, mais do que isso, como que o Woody chegou ali. Eu gosto muito dessa ideia também porque sai um pouco da mesmice de Toy Story. Até agora, Toy Story, ele acaba sendo um plot muito parecido, no quesito de eles vão sair do ponto A pro ponto B para salvar um boneco. No primeiro Toy Story é o Woody e o Buzz querendo voltar pro quarto do Andy. No segundo filme é o Buzz tendo que salvar o Woody da parte do rodeio do Woody. No terceiro filme é focado nos brinquedos chegando na Bonnie de volta, saindo da escola e indo pra Bonnie. E o quarto filme é eles voltando pra Bonnie em questão do carro, da vida dela. Então os 4 filmes ficam muito na dinâmica de vamos salvar os brinquedos, vamos tirar o brinquedo do ponto A pro ponto B. Aqui, pelo menos, traz uma ideia diferente e pode trazer algo novo para a franquia, que é muito interessante, sem contar que a sinopse inicial chamou minha atenção. Outro anúncio foi Os Incríveis 3, e esse filme não tem nem data ainda para lançar. A única coisa que foi anunciado é que o diretor Brad Bird irá voltar para o roteiro e direção. Para quem não conhece, Brad Bird, ele dirigiu Os Incríveis 1 e Os Incríveis 2, então eu acho que tem um grande potencial aí. Os Incríveis é uma franquia que tem um grande potencial, porque os heróis geram um grande potencial. O universo de Incríveis tem um universo rico que você pode brincar palavras diferentes, afinal, os heróis deixam você fazer isso. E eu não fiquei surpreso se o foco do terceiro filme fosse muito mais nos filhos, porque o primeiro filme foca muito no Senhor Incrível, o segundo filme foca muito na Mulher Elástica, então o terceiro filme pode se focar muito mais nas crianças. Afinal, o primeiro filme é eles aceitando que os heróis não podem mais ser heróis. O segundo filme é os heróis tentando voltar para ativa. O terceiro já vão ser os heróis ativa. Pelo menos é o que eu imagino que eles vão fazer, porque não tem, é mais uma especulação aqui. Então a partir daí, eu acho que essa brincadeira de os filhos aceitando agora que eles são heróis pode ser muito interessante. Eu acho que eles não vão colocar os filhos mais velhos, até porque o Zezé é uma mina de dinheiro, todo mundo ama o personagem, e colocar ele mais velho pode perder um pouco do carisma que todo mundo gosta. Então eu acho que vai manter a idade, vai começar a partir do 2 ou até uns anos depois, e vai mostrar os filhos agora tendo que ser herói. Eu acredito muito nisso, essa é a minha teoria para Os Incríveis 3, que até agora só tem o diretor confirmado. E o último projeto da Pixar seria uma série animada de Divertidamente, um spin-off chamado Dream Pictures e que tem data para algum momento do ano que vem. Quando você pensa em Divertidamente, ele é a grande bilheteria do ano de 2024, passando do 1 bilhão, então a partir daí, obviamente, a Pixar vai fazer mais projetos envolvendo Divertidamente. E Dream Pictures vai ser isso, é um projeto super interessante que vai mostrar aquele lugar onde imaginam filmes para os sonhos. Pode ser muito interessante, falaram que vai ser poucos episódios, se eu não me engano, disseram que vai ser 4 episódios, então não vai ser algo longo e pode ser uma aventura divertida para passar o tempo, mostrando sonhos diferentes e como influenciam os sonhos. E como eu falei, é natural você querer investir em Divertidamente, considerando o sucesso absurdo do primeiro e principalmente do segundo filme. E agora chegamos na parte da Disney, começando com o filme Frozen 3. Frozen 3 não teve tantos anúncios assim. Tem uma imagem oficial que saiu antes da D23, mas foi anunciada uma coisa muito interessante, que seria o filme só vai chegar em 2027. E por que isso é muito interessante? Porque, para quem não sabe, Frozen 3 ele não vai ser um filme feito sozinho. Frozen 3 e Frozen 4 vão ter histórias muito próximas. Então, a partir daí, a tendência é que os dois filmes cheguem próximos, sejam produzidos próximos, para ter histórias próximas e a partir daí eles se ligarem. Então, a partir daí, Frozen 3 vai sair em 2027 e ainda não tem um anúncio, mas Frozen 4 já está em desenvolvimento e ele provavelmente vai sair em 2028, no máximo 2029 no começo do ano. Então essa é a ideia.
Por isso que Frozen vai demorar, porque praticamente 2 filmes estão sendo feitos juntos para continuar a história da Elsa, que provavelmente vai querer descobrir mais dos seus poderes. É o que eu falei, não tem muito nem como saber qual vai ser a ideia, a história de Frozen 3 ainda. Mas é muito legal pensar que os 2 filmes, o 3 e o 4, estão sendo produzidos praticamente juntos. Então, um vai chegar em 2027, em algum momento do ano que ainda não foi anunciado, e provavelmente Frozen 4 ou chega em 2028 ou no comecinho de 2029. E o segundo anúncio da Disney foi Zootopia 2, que a gente já sabia que ia existir, mas teve algumas novidades. O filme, para quem não sabe, chega nos cinemas em 26 de novembro de 2025. E para quem não sabe sobre o que vai ser a história, até agora não tinha sido anunciado quase nada, só que tem uma continuação. Mas primeiro, anunciaram o logo, e o logo já mostrava uma coisa bem diferente. No 2 do Zootopia 2, já mostrava que tinha um formato meio de serpente. E depois, quando saíram as imagens, mostrou que tinha uma cobra no meio da cidade. E aí saiu o anúncio. Zootopia 2 vai contar agora com répteis. Se reparar, não tem répteis em Zootopia 1. No 2, eles estão chegando na cidade. E um grande vilão ou antagonista, não dá pra saber muito bem, é uma cobra que está chegando na cidade e que vai fazer com que a Judy e o Nick tenham que parar ele através do que ele está causando. Eu acho a ideia desse filme com um potencial gigantesco, porque você tem uma cobra. A cobra é um réptil e a partir daí ele é um bicho que normalmente as pessoas não têm um carinho tão grande como os outros animais. Ter um réptil na cidade com animais que realmente seriam presa dele pode ser uma ideia muito interessante. Porque qual que é a ideia do Zootopia 1? É falar sobre praticamente preconceitos. Afinal, a Judy, ela era uma coelha que não era aceita por ser uma policial. E não pela sua capacidade de ser policial, e sim por causa que a espécie dela não combina com aquilo. Eu acho que eles podem brincar muito bem com a ideia de um réptil que é do bem, mas que está dentro da cidade. Então, eu acho que a ideia do preconceito que tem no primeiro pode ser bem utilizada aqui. Zootopia 2 até agora não tem nenhuma sinopse oficial, mas pelo que estão vendendo até agora, esse será um filme. Sabe que vai ter essa cobra, sabe que ela vai ser meio que antagonista do filme de alguma forma, e sabe que ela tá causando na cidade. E vai ser a chegada dos répteis. Eu acho que Zootopia 1 é um filme muito bom, que as pessoas não falam tanto, e o segundo filme pode sim trabalhar muito bem um assunto que já estava presente no primeiro filme, que seria a ideia do preconceito e dos animais como um todo. E como eu falei, é muito legal eles expandirem a cidade. Afinal, para quem não sabe, Zootopia já teve algumas novidades em relação à série, que teve uma série animada de Zootopia que já chegou no Disney Plus há um tempo atrás e que muitas pessoas não consumiram, mas que para quem gosta do universo pode até valer a pena. Uma outra novidade que surgiu seria sobre a série animada da Tiana, Tiana, a princesa de A Princesa e o Sapo. Não tem data ainda de estreia da série, mas serão algumas novidades. Algumas D23 para trás anunciaram que a Tiana teria uma série solo. Isso chamou muita atenção, mas a partir daí a série passou por muitos problemas de produção, tendo que mudar diretor, roteirista, showrunner. Então a partir daí a série passou por alguns problemas. Agora sim ela está pegando rumo. E para quem não sabe, Tiana vai contar a história da Tiana, mas agora depois de A Princesa e o Sapo. Ela percebeu que o mundo pode ser muito maior do que Nova Orleans. Então a partir daí ela vai seguir o mundo na sua jornada. Eu acho uma série interessantíssima. Eu acho A Princesa e o Sapo um filmaço, que foi o último filme 2D que a Disney fez para comemorar sua história. Ele é um ótimo filme de princesa, ele é um ótimo filme 2D, mas infelizmente quando ele foi lançado, as pessoas não ligaram tanto pro filme como deveriam ligar, porque o universo é rico, bem animado, com músicas incríveis e o vilão, o Facilier, é fantástico. O problema é, as pessoas não viram tanto o filme. Agora ela pode ganhar o reconhecimento que ela merecia, porque essa série vai conseguir expandir mais o universo dela e vai mostrar ela conhecendo outras culturas. E uma coisa que eu gosto é que já mostra que tem um potencial para mais temporadas. Afinal, se ela vai conhecer o mundo, provavelmente essa temporada vai ser em um lugar. E vai ser legal ver a Tiana conhecendo outros reinos, ou outras cidades no caso, né, já que ela vive nos dias atuais. Uma série que tem um grande potencial, gosto muito da ideia, e eu espero muito que dê certo, porque eu gosto muito da Tiana e a Princesa e o Sapo. E o outro anúncio agora sim seria o primeiro visual do Stitch, no live action de Lilo e Stitch, que está marcado para chegar entre junho e setembro de 2025. Bom, esse é um live action que me dá bastante medo, porque eu sou muito fã de Lilo e Stitch, e algo é inegável. Um dos fatores que fazem um filme ser bom seria o fator do Stitch. A forma como ele foi pensado, desenhado para funcionar, animado no caso, para ter no filme, faz com que ele tenha todo o carisma. E mesmo vendo o visual dele e achando muito melhor do que eles iriam fazer, ainda me gera um pouco de medo de como ele vai funcionar em tela. Afinal, de novo, o visual me surpreendeu.
foi bem melhor do que eu imaginava. E outra coisa, o filme lança daqui a um ano, então a pós-produção pode mudar muito o visual dele como um todo. Mas foi legal ver ele pela primeira vez. Esse live action me dá medo por vários motivos. O Stitch é o principal, afinal a gente tem que ver como ele funciona em tela. Mas mais do que isso, a gente tem muita pouca coisa sobre o filme. Até agora, saiu imagem de bastidores da Lilo e o Stitch, em questão de boneco, dentro do cenário, dentro da cena, gravando no Havaí. Mas quando você pensa como um todo, tem muita pouca coisa desse filme, e o filme lança daqui a um ano. Já poderia ter mais imagens oficiais, ter pelo menos um teaser rápido, seria interessante. Aqui, só mostrou a imagem oficial. E isso, pra mim, foi legal ver o Stitch oficial, foi legal ver o visual dele, foi melhor do que eu imaginava, mas quando você para pra pensar, isso é toda uma estratégia de marketing da Disney. E por que eu falo isso? Porque falta um ano pro filme. Eles jogam o Stitch. Se o público batesse palma e falasse que incrível, é isso que eu queria, eles iam seguir pro mesmo caminho. Se todo mundo odeia, a Disney ia mudar um pouco o formato dele. É mais ou menos o que aconteceu com o Sonic, por exemplo. Soltaram o teaser do Sonic, todo mundo odiou e eles mudaram. O Stitch é mais ou menos isso. O Stitch é um patrimônio da Disney. O Stitch vende muito boneco. A partir daí, ele é a alma do filme. Se ele não funciona, o filme não vai funcionar. Então isso foi legal ver o visual dele, mas mais do que divulgar o visual, é mais pra ter certeza se o público ia gostar ou não. Porque eu tenho certeza que se o público odiasse o Stitch, a Disney ia tentar mudar um pouco do visual dele pra realmente agradar mais o público. Mas foi legal ter uma primeira visão dele. E o outro filme que também é um live action da Disney é A Branca de Neve, que chegou em março de 2025. Esse é o outro live action que me gera vários questionamentos. Eu vi o trailer, achei legal todas as referências ao filme clássico, mas quando eu pensei no filme, eu achei que ainda me dá medo em algumas coisas. Começando pelas atrizes principais, a Gal Gadot e a Rachel Zegler. São atrizes ruins? Não são atrizes ruins, mas eu tenho medo se elas conseguem carregar um filme como um todo. A Rachel Zegler, que eu até acho uma atriz boa, as pessoas criticam muito. E a Gal Gadot não é a melhor atriz do mundo, apesar de ser muito carismática. Isso gera um medo. Outra coisa que gera um medo e que vai gerar uma discussão, pode se preparar, é o filme não trazer assuntos novos. E por que eu falo isso? Porque quando você vê o trailer, ele é focado todo na relação e na sensação de esse momento clássico da animação. A primeira cena envolve muito a sombra dos anões na parede, que lembra a mesma cena do filme, eles andando pelo toco, cantando pra voltar pra casa, a sequência da Branca de Neve na parte da floresta, tudo isso lembra exatamente a animação. Eles estão reconstruindo a animação. E eu acho que esse filme vai trazer esse conceito que a Disney usa muito, que é, vamos fazer a animação virar live action. Então isso também vai gerar uma grande crítica, que é, por que eu vou querer ver aquele filme que tem a mesma história, que não é tão marcante? Essa discussão vai existir de novo com a Branca de Neve. E sem contar que o filme teve vários problemas de produção, principalmente no caso dos anões, onde gerou todo um questionamento se era legal ou não tratar os anões como anões no filme. Então, pra mim, ele é um filme que teve um trailer que chamou minha atenção, me surpreendeu em relação ao que eu esperava, achei que poderia ser algo pior, mas quando você pensa no como um todo, na produção, esse é um live action que me dá medo. Pro caminho que eles vão levar em relação a seguir a mesma história da animação e gerar críticas, os atores me preocupam em relação a como eles vão entregar no filme. De novo, não são atores ruins, mas você tem um pouco de medo, porque para esperar que sejam os protagonistas da história, e mais do que isso, foi o que eu falei, os anões, eu não achei tão legal o visual deles, mas tem que colocar uma coisa aqui também, o que vale destacar. O filme vai lançar em março do ano que vem, a pós-produção ainda vai ser muito grande, não tem como julgar o filme pelo trailer, ainda mais que eles vão melhorar tudo ali. Os anões, principalmente em relação ao CGI, como vão produzir, vão mudar muita coisa. Então, é um filme que me gera um medo, mas eu acho que ele ainda pode ser um filme divertido e representando a Branca de Neve. Porque vale destacar, a Branca de Neve, a animação, é de 1938. É inegável que em alguns pontos a animação precisa de um pouco de atualização. Eu acho que eles vão entregar isso aqui. E o próximo filme, o próximo lançamento também da Disney nos cinemas, seria Moana 2, que chega nos cinemas no dia 28 de novembro de 2024. Bom, Moana é um filme incrível, que as pessoas infelizmente não dão o valor que ele merecia. Ela é uma das grandes personagens femininas criadas da Disney nos últimos tempos. E olha que a Disney tá lançando muita personagem feminina interessante. Desde a Elsa, passando pela própria Moana, chegando na família Madrigal como um todo. Até no Red tem personagens femininas muito interessantes, ainda mais pro lado da Pixar. Então, só que a Moana, infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas não comentam tanto do filme como ele merecia. E pra mim, o segundo filme tinha que acontecer. É uma história muito boa, um universo muito rico, com personagens com potencial gigantesco de crescimento. Então pra mim
é um acerto. Esse segundo trailer da Moana já é um preparativo realmente para o filme. Afinal, a gente está em agosto e o filme é em novembro. Ele já vai chegar nos cinemas. É um trailer praticamente final do filme. Isso gera uma empolgação. Outra coisa que me gera uma empolgação é ver a personagem mais velha, algo que pode ser muito bem trabalhado, uma evolução dela, ter uma vilã, porque um dos problemas do primeiro filme é que, apesar da mensagem ser linda, a ausência de uma vilã faz com que o filme perca um pouco do carisma todo que ele poderia ter, porque as pessoas pensam que falta algo, um senso de urgência maior, porque falta uma vilã. Aqui colocaram uma vilã, isso pode ser muito bom. A única coisa que me dá um pouquinho de medo é que a série, o filme, ele ia ser uma série, pra quem não sabe. Ele ia ser uma série animada, aí depois quando tava em produção eles olharam e falaram: essa história é muito boa pra virar uma série, ele tem que ir pra tela grande, e virou um filme. Tanto que Moana foi anunciado agora há pouco. Anunciaram Moana e também anunciaram um live action de Moana com o Dwayne Johnson como o Maui. Então a partir daí, quando você pensa esse filme, a única coisa que me dá medo seria isso, ele sair de uma série pra uma animação pro cinema, sendo que já estava meio que em produção. Não foi que eles leram o roteiro e falaram: isso vai funcionar no cinema. Não, já estava uma série em produção. Então tenho um pouco de medo dessa transição de uma mídia para outra. Mas tirando isso, eu acho que vai ser um filmaço, como a Disney sempre entrega. E porque Moana é uma personagem fantástica. É uma ótima personagem, com um universo rico e com potencial de expandir. E eu espero que dê certo, porque eu quero mais conteúdo do universo de Moana. Ainda mais com a volta de Lin-Manuel Miranda fazendo as músicas, que eu sou muito fã. E para fechar o vídeo, faltou falar de Mufasa, o Rei Leão, filme que também chega esse ano nos cinemas, no dia 19 de dezembro de 2024, e que é uma continuação do live action do Rei Leão, que lançou lá em 2019. Eu achei que era óbvio que eles iriam fazer esse live action antes dele existir. Afinal, o Rei Leão live action passou a marca do bilhão. Isso é muito grande. Então, obviamente, eles iam trabalhar. Eles resolveram ir para um outro caminho do que só fazer uma continuação normal. Afinal, depois de O Rei Leão nas animações, vem O Rei Leão 2, O Reino de Simba, onde acompanha a Kiara. E aqui vai ter a Kiara, mas o filme vai contar a história do Mufasa, porque vai ser o Rafiki junto com o Timão e o Pumba ouvindo a grande história. Vai ser o Rafiki contando a história do Mufasa, tanto para Kiara como para o Timão e o Pumba. Eu acho que pode ser um filme legal e divertido. Eu gostei que eles ouviram um pouco da crítica do primeiro filme live action e vão fazer algumas mudanças. Afinal, se você vê o trailer, já consegue perceber toda uma expressão maior no olho dos personagens, algo que pode funcionar. Esse filme eu tô muito empolgado, porque O Rei Leão é o meu filme preferido da Disney e um dos meus filmes preferidos da vida. Afinal, O Rei Leão eu cansei de assistir em VHS, depois em DVD e agora tem no Disney Plus. Então eu acho que pode sim ser um filme muito bom. O Rei Leão tem um universo muito rico, uma mensagem muito forte e poderosa, e se bem utilizado, pode ser um começo para mais live action de O Rei Leão, que eu apoio bastante. Gostei do trailer, gostei da trilha sonora, tem algum ponto ou outro que me dá um pouco de medo, mas de modo geral, uma história com grande potencial, porque O Rei Leão como um todo é uma história fantástica. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual desses anúncios você gostou mais? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.